você segurar firmemente com as duas mãos essa folha de papel A4. Eu vou dar um soco. Calma, tá de óculos. Aí você vai segurar de frente pra ele, mas pode ficar em paz que não vai dar nada de errado, não. É controlado, é controlado. Pode segurar, segura firme. Experiência controlada. Agora é o seguinte, meu ilustre Só mais você esticar mais próximo. pastor, projeto ainda quase, aleluia! Ô papai! Benção. Ele vai fazer o seguinte agora. Maria Paula, se eu levantar um pouquinho mais, tem um pouco mais alto. Nada de soco, nada de chute, aqui não é MMA. Você vai fazer o seguinte, você vai tentar, pode segurar firme, que eu vou te ajudar também a segurar. Dessa maneira, olha só, observem bem, com cuidado, vou ajudá-la. Segura firme. Isso. Tem uma resistência, não tem? Não tem uma resistência? É fácil? Não é fácil não, né? Vamos inverter os papéis. Vamos inverter os papéis! Na verdade é o papel, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Só que agora é diferente, veja bem. Veja bem o que a Maria Paula vai fazer. Um dedinho apenas. Olha só, olha a força da mulher. Você vai fazer o seguinte. Você viu que ele chegou com os dedos, né, com a mão aberta e tal, pressionou e nada. Você vai fazer o seguinte agora. Firma o dedo. Com apenas um golpe. Que você aprendeu lá no Fala o comi de baixo. Você vai fazer assim, ó, de uma vez, ó. Você vai centralizar, vai mirar no lugar onde você quer acertar de um golpe só, hein? Vamos lá, vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai quebrar o dedo. Vai lá! Uma salva de palmas pra ele! Muito obrigado. Estragou o papel, hein? Vocês têm direito a uma jujuba ali, pô. Estragou o papel todinho. Maria descobriu a vocação dela. Bem, para tentar exemplificar e trazer um moral da dinâmica. Vocês viram que o nosso irmão seminarista Igor, ele foi com a mão aberta e a nossa irmãzinha Maria Paula foi só com o dedo. E ela, vocês viram que eu também falei para ela centralizar? Quando a gente fala isso, é para a pessoa fazer o quê? Para ela focalizar. Foco. Você precisa ter foco. Você precisa ter foco no que você pretende para você, para a sua vida, tanto profissional, sentimental, principalmente espiritual. Entenderam? Entenderam? Sim! Maneiro agora. Bem, agora para nossa breve meditação. Breve meditação. Quem conhecia essa dinâmica? Ninguém? Nossa mãe, meu Deus, papai. Aleluia. Preciso vir aqui mais vezes, trazer uma dinâmica. Eu vou pedir para os irmãos aí, que vieram preparados. Eu, como policial, eu ando sempre com a minha arma. Minha espada. E eu descobri uma coisa. Aleluia. Eu descobri uma coisa, gente. Ei, papai. Eu descobri que nós temos lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, o que, gente? Sujeitar A todas as autoridades. Porque elas foram constituídas à vontade. Aleluia. Você não sei como é que funciona aqui no Espírito Santo. Eu conheço alguns policiais aqui, mas eles têm, ou eles foram investidos de autoridade. Glória. É claro que existem alguns que trabalham Errado. ou não cumprem as normas, né? Isso em qualquer segmento nós temos. Mas procurem sempre dar total apoio, dar total credibilidade ao trabalho que é executado por eles, porque essas instituições que fazem parte do sistema de defesa social, elas trabalham para o bem do cidadão, né? Daqueles que fazem parte aí das nossas cidades, que têm seus direitos e deveres. Mas eu gostaria que vocês, vou colocar meu assistente ocular, eles chamam lá de quarentite. Quarentite? É. É 38, Não, desculpe, né? desculpe.
É quarentite. Não é quarentite, não. Gostaria que vocês É, ué. abrissem então a Bíblia, a palavra do Senhor. A minha tradução vai ser um pouquinho diferente da tradução de vocês, né? Não, final. É Romanos. Não, Não, não é Romanos não, meu queridão. Tá vendo ali? Filipenses. Aí, ó. 4, 3. Hã? 3, você vai ler? Não, capítulo 2. É bom se fosse, que a gente vai ajudar na pregação agora. Pegou só Não, mas dá para trabalhar. Assistiu o vídeo, pronto. E capítulo 2, então, da carta de Paulo aos crentes lá da igreja de Filipos. O pastor deve saber bem mais do que eu e o nosso irmão seminarista também deve saber bem mais do que eu. Filipos era uma cidade que era praticamente a entrada para a Ásia, da Europa para a Ásia, e ficava aproximadamente onde nós conhecemos atualmente como Macedônia. E era uma cidade que tinha esse nome porque um rei de nome Felipe, ou Filipe, que teria afundado e afundado também, né? E nós cremos que essa carta que Paulo escreve aos crentes, aos cristãos da igreja de Filipenses ou de Filipos, foi uma das cartas mais amorosas que ele escreveu. Talvez nós tenhamos mais algumas, né? Por exemplo, a carta que ele escreveu para Timóteo, ou as cartas a Timóteo também. Mas nós cremos que pela linguagem que ele utilizou, pela forma com que ele tratou os irmãos daquela igreja, ele tinha uma intimidade, uma proximidade, ao ponto deles colaborarem com ele no seu ministério. Eu farei a leitura e gostaria que vocês me ajudassem. Vou fazer a leitura no capítulo 2, do verso 1. Nós vamos até o verso 18. Aqueles que podem ajudar, por favor, podem ler bem alto, né, para sua voz aparecer ou ser captada. Isso mesmo? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deu glória a Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, fogo e me regozijo no cantor de vós. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Então até o verso 18. Bendito seja o nome do Senhor e a sua palavra.
O que eu acho interessante, meus amados, é que Paulo ele traz, na verdade, verdadeiramente uma exortação nesta carta, e em especial no capítulo 2, aos crentes dessa igreja, aos cristãos de Filipos. E isso a gente pode perceber ainda lá no capítulo 1, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Perceberam que existe uma exortação, e quando a gente fala em exortação, o que vocês poderiam dizer o que é exortação? Tirando o pastor Álvaro e o meu seminarista Igor. Exortação, o que é exortar? Alguém poderia, um de cada vez, pode fazer fila, inclusive? É como se fosse educar. Caramba, Felipe. Também. Você tá vendo aí, né? Não acredito, cara. Você cola. Educar. Mais alguém? Pode ficar à vontade, gente. Um de cada vez também. Corrigir? Uma correção misturada com educação, pastor, seria mais ou menos uma correção com uma educação, seria um estímulo. Um estímulo, uma instrução, né? Uma instrução. Mais alguém? Então vejam bem, o que ele está exortando, o que ele está dizendo, o que ele está estimulando, o que ele está incentivando para os crentes daquela igreja é exatamente isso. Que eles tenham uma só alma. E quando nós falamos em haver um só ou uma só alma, nós lembramos de uma coisa que é muito importante: unidade. Calma, não é matemática. Tá, unidade, dezena, centena. Calma, acabou. Por esse ano já basta. Mas unidade, o que nós estamos querendo dizer, é algo relacionado à união, ao mesmo sentimento, ao mesmo pensamento, ao mesmo interesse, ao mesmo desejo, ao mesmo foco. Então, o apóstolo Paulo, quando ele se dirige a essa igreja, ele quer usar realmente esta exortação com o objetivo principal de fazer com que eles entendam a necessidade de estarem vivendo em união, vivendo em comunhão. A igreja primitiva, eu me lembro, quando eu falo sobre isso, de uma canção: perseveraram na doutrina, ou perseveravam na doutrina, partiam o pão e viviam de casa em casa. Aqui nós temos pessoas diferentes, adolescentes, jovens para adulto. Não, poxa vida, aí não. Aí você me quebra as pernas, poxa. Não, é você. Eu tô longe de idoso, velho. Olha, no Brasil hoje, só é idoso acima de 60 anos de idade. Não pode estacionar na vaga lá? Daqui a pouco é 65, né? Daqui a pouco, porque né, a qualidade de vida melhorou e... né? Mas de qualquer forma é interessante. Melhorou pra quem? Pra você? Vai melhorar, calma aí. E é interessante a gente perceber que o próprio apóstolo Paulo, quando ele se dirige a essa igreja, e eu fiz questão de pesquisar e atentar para isso. A intimidade dele era tão grande com a igreja que a maioria das cartas que ele escreveu, ele se intitula ou se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. Já nessa carta, ele se dirige de uma forma mais amável. Lá no capítulo 1 você pode encontrar o prefácio ou saudação que ele faz à igreja, falando: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha só, servos de Cristo Jesus. Ele não fala como ele fala em Romanos, apóstolos de Cristo Jesus. Aí as cartas lá a Coríntios também, ele usa esse termo aí de apóstolos. Em Filipos ou em Filipenses, na carta aos Filipenses, ele não usa isso. Então havia uma grande intimidade para que ele pudesse exortar aqueles irmãos, estimular aqueles irmãos, para que eles vivessem em comunhão. Nós estamos vivenciando atualmente algumas situações
principalmente na área política, no nosso país, onde existem segmentos diversos. E aí eu diria que existe um grupo que é da direita, da extrema direita, da esquerda, da extrema esquerda. Eu tenho plena convicção que nós não podemos ter isso na nossa igreja. Essa questão de eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, eu sou partidário de fulano, de Beltrano, Cicrano. Não conheço essa igreja, gente. E inclusive isso só acontece lá na minha igreja. Aqui não acontece. Acontece? Nada. Não. Não? Só lá na minha igreja. Esse negócio de partidarismo. Né? Mas vejam que ele usa, o apóstolo Paulo, ele usa o exemplo. Um exemplo que é o mais fiel para tratar dessas questões relacionadas com a comunhão. Pode entrar, fica à vontade, Mateus. Bom dia. Bom dia. Mateus é meu brother. Mateus é o meu. Me fala? É o meu. Bom dia. Como diria, na internet, quando o camarada cede a internet pro outro, o que ele é? Provedor, né? Gato mesmo. Não, mas é gato? Ele, não é meu gato! Bom dia, meu gato. Não é meu gato. Não, ele é um provedor de café. Hoje ele fez um café muito bom, viu? Parabéns. Viu? E a broa? Já, hein, vou falar, já pode casar. E a broa dos mineiros? Mas então, voltando aqui à nossa conversa a respeito, o apóstolo Paulo, ele usa então o exemplo de Jesus Cristo para trazer ao entendimento daquela igreja a necessidade de haver comunhão, de todos estarem compartilhando, não haver partidarismo, ou grupo A, grupo B. E uma das coisas que eu acho muito interessante, lá no versículo 1, já usando a minha tradução, né? Até o versículo 4 do capítulo 2, nós temos o seguinte, olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados dentro, né, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Vocês já ouviram falar em um exemplo maior de humildade do que Jesus Cristo? E Paulo, ele pede, na carta que ele escreve aos crentes de Filipe, exatamente isso. Que aqueles irmãos de Filipos, daquela igreja, tivessem como espelho Jesus Cristo, que foi humilde e poderia não ser. Por que ele não poderia não ser? Porque Jesus é Deus. E Deus é Jesus. Jesus é Deus, Deus é Jesus. E ainda tem o Espírito Santo para consolar, gente. Olha que coisa maravilhosa. Todos em um só. Mas ele não ele aceitou o encargo que a ele foi dado por Deus. De vir ao mundo, de tornar-se carne, de se humilhar, de se entregar, de viver as mesmas dores que eu vivo, que você vive, de sentir fome, de sentir sede, de sentir dor. E olha que ele sentiu muita dor. Nós cremos que ele sentiu uma dor assim, impressionante. Então, ainda no verso 5 até o verso 11, nós temos também Paulo falando sobre essa questão da humilhação que Jesus Cristo teria sofrido. Vou ler para vocês, na minha tradução também, porque, querendo ou não, é um exemplo que nós devemos ter. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele não usou dessa possibilidade. Talvez uma prerrogativa.
Ele poderia não ter ido para a cruz em meu lugar ou no seu lugar. Mas ele obedeceu a ordem de Deus, do Pai. E isso já estava manifestado desde a formação do mundo. Desde ali a queda do homem. O plano de salvação para aqueles que necessitam da salvação foi através ou a partir do Éden, revelado de uma maneira muito interessante. No capítulo ainda 2, do verso 12 ao verso 18, aí sim, nós vemos algo que é precioso e que é uma maneira interessante de você ilustrar a importância de você ser um luzeiro, você ser luz. Será que uma luminária ela vai iluminar algum lugar ou algum ambiente se ela estiver escondida? Ou se ela estiver embaixo, por exemplo, de uma mesa, de uma cama? A sua luz ela deve resplandecer. Ela deve ser mostrada, ela deve ser visível. Assim como o farol que eu visitei hoje ali, farol de Dona Luzia. Ah, isso aí, desculpa, foi mal. Na verdade, né? E é um exemplo que nós devemos seguir. Nós devemos ser luz, e luz para aqueles que estão em trevas. Através do nosso testemunho, através da nossa vida, demonstrar realmente que nós somos diferentes. Podemos ter alguns aqui. Quem gosta de futebol mesmo aqui? O Luan, Felipe. Matheus também gosta de futebol? Você torce pro Ipatinga? Você torce pro Ipatinga ou então pro Volta Redonda? Olha, aqui nós temos um flamenguista, outro flamenguista, mesma camisa, mais um Flamengo. Por que o pessoal do Espírito Santo torce Flamengo, hein? Eu tô Desportivo ou deportivo aqui? Desportivo, Mamãe Globo. Tá, beleza. Tem alguém aí de outro time? Tem alguém de outro time? Vasco, Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro. Quem falou Cruzeiro? Melhor de Minas. Então nós temos pessoas diferentes aqui. Tem gente que gosta de doce aqui? Ah, com certeza. De salgadinho. Salgadinho também gosto, né? Salgadinho não dá. Mas assim, olha só que coisa maravilhosa, gente. Olha aqui. Tanta gente diferente com o mesmo pensamento. Ou com a mesma ideia, ou com o mesmo desejo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu vou fechar a Bíblia aqui, que eu acho que eu falo melhor sem Bíblia. Na mão aqui, né? Mas vejam bem. Nós temos aqui o meu irmão seminarista Igor. Temos Bênção pura. Bênção pura. Bênção pura, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Luan, são pessoas diferentes, não são? Mais ou menos. Um é carioca e outro é capixaba. São parecidos? Não, peraí, olha só. Olha que coisa mais maravilhosa. E que se revela nessa sexta fria. Os dois vieram aqui e ninguém reclama um do time do outro, porque eles têm outro objetivo aqui. Eles têm um foco em comum. Não é isso mesmo? Mas se o Botafogo ganhasse hoje, teria uma postagem. E o que a gente pode compreender de tudo isso? Olha que coisa maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João 3,16, Ele entregou o seu unigênito filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E olha só que coisa preciosa, todo aquele que nele crê, não é apenas o Luan, não é apenas o Manuzinho, não é apenas o Mateus, não é apenas Lázaro. Deu fome, hein? Não é apenas a Karen, não é apenas os Gabriéis, mas todo aquele que nele crê. E o mais interessante é justamente isso, que a gente tem essa oportunidade, pela graça de Deus, nós somos alcançados,
E o nosso Senhor Jesus Cristo nos justificou ali. Pagou a nossa dívida, como eu falei anteriormente. Eu gosto muito de ilustrar. Algumas pessoas não compreendem muito bem a diferença que há entre graça e misericórdia. Vocês compreendem? Vou dar um exemplo bem assim, bem fraco, para vocês entenderem. Vamos supor que o Lucas, por favor, Lucas, eu gosto de dar exemplo com um camarada aqui pertinho. O Lucas é um motociclista. Ah, não, bicho. Calma, gente. Ainda não tem habilitação, né? Dá bem. Mas vamos supor que o Lucas seja um motociclista. Ele vai sair na motocicleta dele, ele tem uma XRE 300. Caramba! Só que... Aceita o Lucas falar mesmo. Só que é o seguinte, o Lucas está rodando com ela com licenciamento em atraso. Tá preso. Pô, Lucas, de novo, bicho. De novo? Aí, o meu querido Isaac e Fernando, são 2 agentes de trânsito, por favor. Aí, ó, polícia. Só porque Polícia. não parava. Polícia. Fernando tá com a 12 na mão. O não ia parar pra perguntar. A 12. Então, mais que passava direto, nem viu. Tá abordando agora, abordando numa blitz aí. O meu querido Lucas aqui, ele Isaac vai abordar e vai perguntar. Aborda. Não, só pra matar os amigos. Aborda. Você vira pra ele e pergunta, e aí, documentação? Documentação e identidade. Você não é bandido não, cara. Você é policial, cara. Não é bandido não. Passa a habilitação aí, velho. Com polidez como policial tem. Policial federal, vai agora. Por gentileza, documentação do veículo, carteira de habilitação. Se você vai pra direto. É pra você Quebrou falar, a resistência rapaz. dele. Ali, ó. Tá. Aí Aí, é o policial pra quem? Lucas, mas só pra aprender a fazer de novo. Aí o Lucas apresenta pra ele lá apenas o documento da motocicleta, mais 2016. Ih, não sou, bicho. Vai passar direto. Ó, na hora que ele vai olhar o documento, a equipe é acionada e desloca correndo para o ponto 0, que é o quartel, porque teve um problema lá. Pá. Ponto 0. O que aconteceu com o Lucas? A nota dele foi removida? Foi feita auto de infração de trânsito para ele? Como se fosse um ato de misericórdia. Aconteceu isso. É bem fraco esse exemplo. Por gentileza, novamente. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, hein? Misericórdia. Olha só o que é. De novo, agente encarregado da aplicação da lei. Da Prefeitura de Vila Velha. Sei não. Estou com a 12. Estou com a 12. Toma 12. 12 aqui, ó. 12 aqui, ó. 12. A mesma abordagem. Vamos trocar agora? Você vai abordar, você vai ficar com a 12, você vai fazer abordar daquele jeito, educação. Vai lá. Mão na cabeça! Isso aqui é rodando. Rodando. Lá em Minas tem rodando, não sei se aqui tem. Tem mais não. Agora com polidez, educação, cidadão. Meu peixe. Vai, filho. Cara, vou te contar o que já aconteceu comigo, camarada uma vez, não fomos abordar ele assim, desse jeito. Aí um parceiro nosso tava lá, a gente falou, Ai, meu Deus. Cidadão. Ah, o indivíduo. Por gentileza, poderia me mostrar os seus documentos? só que agora o documento dele tá em dia. Beleza? Ele passou no dia anterior, pá! Pagou TVA. Pagou tudo, tá tudo certinho, já tá com o documento 2019 quase, tá bom. Tá na mão, tá tudo prontinho. Aí você pegou o documento dele. Documento dele. Peraí. Documento dele. Pegou o documento. Não, seu esposo. Aqui. Tá aqui. Aí o Fernando chega pra ele e fala assim, ó. Olha só, meu irmão. Aqui, ó. O Fernando fala com ele assim, olha. Eu tô com o seu documento na mão aqui agora. E
por você ter sido o 100º que nós fizemos abordagem, você vai ganhar um cheque de R$10 mil. O que é então a graça? A graça é os R$10 mil. Foi! A graça é um favor imerecido. Ele estava tranquilo. O que ele merecia? Passar na vida e ir embora e tal. Tá tudo normal. Se ele tivesse com um documento também regular e acontecesse algo nesse sentido, o que ele merecia seria a multa, né? E a remoção do veículo. Então a graça é um favor imerecido. Algo que eu não merecia. Ou eu deixei de ganhar o que eu merecia. E ganhei o quê? A salvação. O que eu merecia, gente? A minha morte. Porque eu sou pecador. Morte. Crucifica. Então, o amor que o nosso Senhor demonstrou por nós é algo que nós não podemos comparar com nada. E a salvação que nós recebemos foi pela graça, pelo favor imerecido, algo que nos constrange. Amém.